Pai do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui na nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da nossa escola dominical. E o tema hoje é muito importante, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Textual, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Hoje nós vamos falar sobre a edificação da igreja, né? A edificação sobre o fundamento. Aliás, a nossa edificação sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre a edificação. O crente, ele é comparado, segundo o apóstolo, com a edificação. E que essa edificação, ela necessitava, ele sempre fazia as suas comparações baseadas em coisas atuais, para que ficasse até mais fácil, mais compreensível. E ele fala que naquela época, quando se ia edificar, fazer um edifício, geralmente se colocavam uma pedra base, né? Uma pedra base para poder construir, fazer a construção. E ele coloca Jesus como a pedra principal, a pedra angular, a pedra que dá sustentação à construção. Então, quando nós construímos a nossa casa em Cristo, nós construímos ela edificada sobre uma rocha que não se abala, né? É quando nós construímos a nossa casa baseado no fundamento dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, ou então nas profecias. Nós sabemos que os profetas, bem antes, eles profetizavam sobre a vinda do Messias, sobre o Salvador que viria, eles falavam sobre Jesus, eles profetizavam, e essas profecias, elas vêm se concluir em Jesus. Então, e os apóstolos, eles se baseavam naquelas profecias, e a gente vê que aqui ele dá esse ensinamento e nos adverte, ou nos ensina que nós devemos colocar a nossa casa, edificar sobre uma pedra, né? Todos nós conhecemos de construção, né? Sempre que a gente vai construir, fazer uma construção, para ficar segura, você tem que fazer um bom alicerce, fazer uma boa base, e dali por diante construir as paredes. Então, o homem que faz a sua construção fora dos projetos de Deus, que constrói a sua casa fora do projeto de Deus, então a Bíblia ela compara até como o homem tolo que construiu a sua casa na areia, né? Aquele que construiu a sua casa de qualquer jeito. Mas o crente que estuda a palavra de Deus, que observa os ensinamentos da palavra de Deus, ele vai construir a sua casa em Cristo, na pedra angular ou na pedra, na rocha que não se abala. Então sua casa vai ficar segura, né? Sua casa vai ficar segura de você construir ela na rocha que é Jesus. Então a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2:20 e 22. Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra de esquina, ele é a principal pedra, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Se o seu edifício é bem ajustado, ele cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27, nos diz, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, esse foi um ensinamento de Jesus, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correndo rios, e assoprando ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre a edificação da sua casa. Nós que acreditamos, que aceitamos a Cristo, nós estamos construindo, nós estamos edificando a nossa casa. E a lição de hoje nos adverte para que nós venhamos a construir a nossa casa na rocha, onde é segura que você vai fazer a sua casa e ela não vai ter perigo de cair, porque na vida, comparado aqui com a nossa vida espiritual, nós vamos passar por tempestade, nós vamos passar por coisas difíceis, nós vamos passar por situações difíceis, e se a nossa casa estiver edificada na rocha, nós vamos resistir à tempestade, nós vamos resistir à chuva, nós vamos resistir a qualquer tipo de situação, porque a nossa casa está edificada na rocha, e essa rocha é Cristo. Cristo é a rocha que nós devemos edificar a nossa casa e vamos ficar seguros. Amém? Então, é isso. Vamos ver aqui o quanto é bom a gente fazer a nossa casa no lugar certo, da maneira certa. Aqui a orientação do professor. Nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isso é, a pedra principal, e os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, todo o que os apóstolos e os profetas ensinaram ou testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Então, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que os profetas falaram, aquilo que os apóstolos orientaram, aquilo é a nossa fé, a nossa vida espiritual. Nós estamos fazendo uma comparação de coisa terrena, mas que essa comparação de coisa terrena é para que a gente possa entender a espiritual, a coisa espiritual, que a nossa fé, ela vai edificar a nossa vida em Cristo. E a nossa vida edificada em Cristo, nós vamos ter força de vencer contra as hostes do mal, contra o pecado, contra o nosso inimigo, contra aquilo que vier contra nós. Nós vamos ter força de fazer isso, né? Nós vamos ter força de vencer quando a nossa
quando nós estamos edificados em Cristo. A introdução da lição: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios 2, 13 a 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. A nossa casa, nós construímos a nossa casa. E a nossa casa, da maneira que nós construímos, ela vai ser a morada do Altíssimo. Se nós construirmos, se a nossa casa for construída na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos profetas, ela vai ser a morada do Altíssimo. Para que seja a morada do Altíssimo, nós temos que construir a nossa casa baseada na doutrina dos apóstolos e no ensinamento dos profetas, né? Então, vamos dar continuidade. Um edifício espiritual. Primeiro ponto, edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Pronto, no santuário judeu era exclusivo para os judeus. O templo, Deus era exclusivo só dos judeus. Então, o templo em Jerusalém, que era aquela coisa muito bonita, muito bem feita, era exclusivo de Israel como povo de Deus. Então, outra pessoa que quisesse não podia, ele tinha que ser judeu. Os outros eram gentio. Quem não era judeu era gentio. Então, quem era judeu tinha direito, quem não era judeu não tinha direito. Mas nós vimos que Cristo veio e ele transformou essa história, né? Ele transformou essa história e ele fez com que essa proibição se acabasse. Ele fez com que esses rituais, né? Essas celebrações, essas coisas que eram, essas cerimônias que eram exclusivas para judeu, ele acabou com isso, ele aboliu. Então, agora daí por diante, depois de Cristo, que a gente vê que aconteceu isso no Velho Testamento. Quando Jesus vem, que começa a história do Novo Testamento, então já não, Deus não é mais uma exclusividade de judeu. Ele agora, depois que Cristo veio, cumpriu a sua missão, pagou todo o preço, né, o preço do nosso pecado. Então ele agora manda que ele acaba com aquele exclusivismo de judeu. Agora vai ter direito os judeus e vai ter direito os gentios também, né? Então nós, por causa disso é que nós hoje temos o prazer de adorar a Deus, de glorificar a Deus, porque se Jesus não tivesse feito isso, nós, como nós somos judeus, de nascença ou de raça, nós seríamos gentio, então não poderia fazer parte daquele povo. Mas Jesus Cristo,
resolveu essa situação e criou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Jesus apresenta agora um novo conceito de santuário. Aquele santuário que eles pregavam, que eles defendiam, Jesus muda. Ele muda totalmente o conceito de santuário. Seguindo mais em frente, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. No Velho Testamento, até se ensinava que Deus era adorado, que Deus ele se limitava no santuário, né? Nós vemos que lá na época dos sacerdotes, Deus ele estava no santuário, que só quem podia ir e oferecer culto a Deus tudo, era o sumo sacerdote. Mas Jesus Cristo, e nós vemos aqui já Estevão, a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. É pouco, tudo aquilo, toda aquela beleza do templo em Jerusalém, todo aquele investimento do templo de Jerusalém, porque Deus habitava ali, foi pouco, se tornou-se pouco, porque Deus, ele não habita em templo feito por homem, em lugar feito por homem. O Deus, ele não se limita em um lugar que o homem prepare. Ele pode até estar presente em algum lugar, mas que ele não está limitado àquele lugar. Ele pode estar presente no lugar, e pela sua onisciência, pela sua onipotência, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o templo não é limite para o Senhor. E que ele também não habita por o templo feito por mão de homem, porque quando o homem faz, geralmente tem os seus limites, tem o seu quadrado. E para Deus não existe isso. Deste modo, os crentes judeus, os gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, com o que Cristo fez, com a mudança que ele fez, o Espírito de Deus agora não vai habitar mais em templo feito por mão de homem. Agora vai habitar em você, vai habitar em mim, vai habitar naqueles que edificarem a casa em Cristo, né? Nós edificamos a nossa casa em Cristo. Então o Espírito de Deus agora vai habitar dentro de nós, porque a nossa casa, nós passamos a ser templo e morada do Espírito de Deus, em que eles são pedras vivas e em um edifício espiritual. Ele vai passar agora a habitar dentro de nós, né? A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações do local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, uma escavação que
que foi feita lá no Templo de Jerusalém, eles encontraram uma pedra, um monólito, uma pedra grande. Encontraram uma pedra grande de 12 metros de comprimento, que era a pedra angular ou a pedra de esquina, né? Que o Templo de Jerusalém foi construído em cima dela. Era a base do Templo de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus é a pedra angular, a pedra principal, é o fundamento onde nós devemos construir a nossa vida espiritual. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo informou ser a cabeça da esquina, lá em Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Uma lição bem compreensível e bem fácil de você compreender, porque ela é uma coisa bem prática. Jesus Cristo é a pedra da edificação, da sua edificação. Você aceita Cristo, você está construindo a sua casa. E quando você aceita Cristo, você se torna um servo de Deus, você anda na doutrina dos profetas, no ensinamento dos profetas, na doutrina dos apóstolos, você está edificando a sua casa. E a sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, o homem sábio, edifica a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, um novo conceito de santuário e construção. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Eu acho que está bem está dando para vocês entenderem, né, irmão? Está dando para compreender direitinho o que é a pedra, que é Jesus Cristo. A nossa edificação tem que ser nessa pedra, que nós vamos ter sustento da nossa casa. A nossa casa vai ficar segura. Segundo ponto, o fundamento apostólico e profético. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Esse termo, a palavra apóstolo, no grego, ele é enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo. O apóstolo é aqueles homens que levavam a missão de Cristo, porque foi enviado por ser o Salvador do mundo. Eles foram pregar que Cristo era o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Vocês sabem que Jesus tinha 12 apóstolos. Inclusive, um deles foi quem traiu Jesus. Essa história é bem conhecida, eu creio que por todos os irmãos. Eles foram testemunho oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Eles estavam com Jesus. Os apóstolos, eles falavam de Jesus porque eles conviveram com ele, né? Por isso que para nós edificar a nossa vida cristã, nós temos que seguir o ensinamento dos apóstolos, porque os apóstolos viveram com eles, contaram, eles sabem toda a história do ministério de Jesus, do ministério da sua
caminhada, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição, que foi que nos tornou digno de ser filho de Deus, foi a ressurreição de Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos, vocês sabem que Paulo, ele não fez parte dos 12 apóstolos com Jesus, mas posteriormente ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo, né? Foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Os apóstolos foi quem Jesus foi a pedra angular, foi o dono da história, e os apóstolos ficaram com a missão de sair anunciando a palavra de Deus. E os apóstolos foi quem foram divulgando e contando a história de Jesus e passando a história de Jesus, e a palavra de Deus cresceu, e por isso nós vimos a palavra de Deus ser pregada em grande parte em quase todo mundo, grande parte do mundo, né? E nós sabemos que ele prometeu para os seus apóstolos que voltaria quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. Então, vamos até nos apressar na hora de pregar o evangelho, né? Porque agora não são mais os apóstolos. Os apóstolos pregaram para nós aprendemos a história de Jesus, e agora nós somos os mensageiros, os enviados de Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam o que constituiu o fundamento da igreja. Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos não falavam deles, eles falavam de Jesus, né? Eles falavam de Jesus, contavam a história de Jesus, do poder de Jesus, da força que ele tinha, né? O que ele fez por nós. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Eles receberam diretamente de Cristo. Nós já recebemos dos apóstolos, mas os apóstolos receberam de Cristo. E você pode conferir lá em Romanos 6 e 17, 1 Timóteo 1 e 3 e 2 Pedro 3 e 16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, depois que a pedra é colocada lá no alicerce, ninguém pode mais mexer, né? Mesmo se você for mexer, vai comprometer a estrutura. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. A palavra de Deus não pode ser violada. É esse o fundamento da palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, nos nossos dias, pessoas até contrariando, facilitando, fazendo coisas e mais coisas que a gente vê que eles até contrariam a palavra de Deus. Mas para você ter a certeza que a sua casa está edificada na rocha, você não pode contrariar a palavra de Deus. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: na minha palavra as minhas palavras não hão de passar. As palavras têm que ser de Jesus. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Se alguém vier com outro evangelho, com outra palavra, com outra profecia, a palavra bíblica dos apóstolos, ela não pode ser substituída por nada, não pode ser anulada, não pode se tornar sem efeito.
é a palavra dos apóstolos, porque eles ouviram de Cristo e eles é quem tem a palavra de Cristo. É eles que escreveram e mandaram para nós, né? É eles que estão com a palavra verdadeira. Então não pode mudar. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Vocês viram aqui a diferença do profeta e do apóstolo, né? Os apóstolos, na palavra grega, ela traduzida, apóstolo é enviado ou mensageiro. O apóstolo é enviado ou mensageiro. Já o profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Aquele que proclamava a revelação divina e aquele que fazia a interpretação divina, né? Aquele que tinha o poder de interpretar. Os profetas, eles falavam das visões, eles falavam daquelas coisas que apareciam sem ser pessoalmente, né? Eles falam de visões, de sonhos, de revelações. Eles faziam a revelação daquilo. Já o apóstolo ele vem falando as coisas de Cristo, aquilo que ele viu, aquilo que eles viram. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mas essa parte aqui, quando ele fala sobre apóstolos e profeta, ele fala aqui ele fala quando o apóstolo, quando ele fala para a igreja dos nossos dias, lá em Efésios, quando Paulo fala, ele fala dos profetas contemporâneos, né? Dos profetas que eles revelam, que Deus dá um dom para eles, do mistério da revelação, deles revelar os mistérios de Deus. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiveram oculto, de que os gentios tinham igual posição do corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos apóstolos do Novo Testamento. Aqui uma observação. Foi revelado que os gentios e os judeus tinham o mesmo direito, já foi revelado no Novo Testamento. No Velho Testamento se conservava a doutrina de que os judeus tinham direito, os gentios não. Mas no Novo Testamento foi feita a revelação que os judeus têm direito e os gentios têm direito igualmente na casa de Deus. Assim os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Pedro 1:21, perfaz o alicerce da igreja de Cristo. É eles que faz o modelo do alicerce da igreja de Cristo, que começa já dando direito de que gentios e judeus são irmãos. Amém? A igreja está edificada sobre pedra angular, que é o próprio Cristo, e o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Pronto. A palavra de Deus está edificada, né, na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas, aquilo que Deus revela aos profetas, né? Deus revela. Então, continuando aqui, o terceiro ponto: edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo
contínuo de desenvolvimento dos crentes. Nós estamos em desenvolvimento, construindo a nossa casa, né? O edifício de Deus. Assim como todas as partes do edifício, precisa estar harmônico dentro da palavra de Deus. O crescimento da igreja também depende de todo ser bem ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o servo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Na nossa construção, nós vamos construir até que nós vamos chegar à medida completa. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. O templo santo do Senhor, a palavra aqui usada para templo, e é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo. Ela indica o lugar santíssimo, né? Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, no Velho Testamento. O lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote se encontrava com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. A pessoa que se tornou templo santo, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente torna-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão. Ele reside dentro de cada pessoa que tenha uma casa edificada em Cristo, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Não existe a diferença de pessoas, né? Então Deus habita na vida daquele que edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. E já estamos chegando no final da nossa lição, e eu creio que os irmãos entenderam, né? Tiveram aí um bom proveito desse ensinamento. Aí nós vamos ver aqui a conclusão da lição nesta tarde, né? Da lição dominical. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é a próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Elas não vão poder ser substituídas, né? Elas não vão poder ser revogadas. É isso que os profetas ensinam, é isso que os profetas revelam, né?
E é isso que os apóstolos ensinam. Não pode ser revelado, não pode ser mudado. Alguém pode até querer mudar alguma coisa, como eu já falei, mas não pode ser mudado. Tem que continuar, temos que nos ajustar na doutrina dos apóstolos. Não, mas a doutrina dos apóstolos, a exigência é grande, é difícil e tal. Nem que seja, mas nós vemos hoje em dia que pessoas estão querendo que a doutrina ou o evangelho se ajuste a ele, para que ele possa ser crente. Não, eu sou crente, mas tem que se ajustar a mim, eu tenho que ser crente do meu jeito. Na palavra de Deus não existe isso. Nós temos que ser crente do jeito que os apóstolos ensinaram, do jeito que Jesus ensinou e deixou a responsabilidade para os apóstolos. E essa responsabilidade vem de lá para cá e chegou em nós. E nós temos que ter essa responsabilidade de observar, de seguir, e temos a responsabilidade de passar para as outras pessoas e passar de maneira correta, não passar assim, fazendo arrodeio, caminho, estreitando caminho, entrando por outro caminho, não, por aqui dá certo, por ali dá certo, não. Só existe um caminho, Jesus Cristo, né? Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe um meio de edificar a nossa casa na rocha. É quando nós edificamos em Jesus Cristo, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus manda, quando nós colocamos cada material da construção, aquele material indicado por Cristo, ensinado por Cristo, aí é que nós colocamos lá e edificar a nossa casa, né? Que Deus possa abençoar cada um, que Deus possa ajudar você cada dia mais e mais, que essa aula possa servir profundamente para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, né? Que Deus abençoe. Senhor Deus, te agradecemos por tudo. Abençoa, Pai, cada dia mais e mais, para que possamos te servir e possamos entender a tua palavra e fazer a tua vontade. Amém.